Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a pesquisa das matérias do concurso do Ministério Público de São Paulo para promotor de justiça. Vamos falar sobre direito administrativo. O examinador, a gente já falou dele aqui no canal, é o Dr. Mário de Magalhães Papaterra Limonge. Ele é procurador de justiça do Estado de São Paulo, está na instituição desde 1976, é graduado em Direito pela USP, graduou-se em 1974, foi promotor de justiça do primeiro Tribunal do Júri da Capital de 87 a 96 e também coordenador das promotorias criminais de 96 a 99. Ele foi promovido a procurador de justiça em 98, foi eleito 2 vezes membro do Conselho Superior do Ministério Público e 1 vez do órgão especial do Colégio de Procuradores. Também foi diretor da Escola Superior do Ministério Público no biênio 2009-2010 e, fora da instituição, ele exerceu o cargo de secretário adjunto de Segurança Pública nos governos Covas e Alckmin e também secretário adjunto de Governo e Gestão Estratégica do governo Alckmin. Ele também é membro do Movimento do Ministério Público Democrático, MPD, e já concorreu ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Ele tem alguns artigos publicados que guardam alguma relação com a matéria. Por exemplo, no site da Folha UOL, Limonge aponta perda de protagonismo do Ministério Público. Na revista Consultor Jurídico, violência não se resolve com a mudança na legislação. A atividade do promotor está engessada pela burocracia, também revista Consultor Jurídico. E mudança de postura no site opinião.estadão.com.br. Todos esses artigos você confere clicando na postagem que está no blog. Também tem um livro publicado com o nome Reforma Processual Penal. Né? Pelas pesquisas que eu fiz sobre ele, embora tenha mais atuação na área de processo penal, como ele foi eleito examinador de direito administrativo, os temas que podem ser objeto de sua indagação na prova, que eu acredito, minha aposta é para, por exemplo, agentes públicos, atos administrativos, poderes administrativos, responsabilidade civil do Estado, em especial pela custódia do preso, procedimento administrativo disciplinar, improbidade administrativa, organização da administração, em especial órgãos públicos, licitação e serviços públicos. Nós analisamos as últimas 4 provas do Ministério Público de São Paulo, realizadas em 2011, 2012, 2013 e 2015, os concursos 88, 89, 90 e 91. E nessas provas, nas questões, a gente encontrou os seguintes temas. No capítulo que fala da introdução, os princípios do artigo 37 da Constituição, que fala principalmente publicidade dos atos, programas dos órgãos públicos, o parágrafo 1º do artigo 37, outros princípios, moralidade, proibição da prática do nepotismo, súmula vinculante 13, a inexigência de lei formal que possa proibir o nepotismo, iniciativa de lei sobre nepotismo não é privativa do chefe do executivo. Um outro tópico também é a organização da administração, apenas uma questão cobrando sobre fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o princípio da tutela, controle finalístico, que elas não podem ser extintas por decreto, se sujeitam à responsabilidade objetiva do Estado e também ao controle do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que podem ser também essas fundações de direito público e privado e também ser sujeito passivo do ato de improbidade. No capítulo sobre atos administrativos, 3 questões foram encontradas, falando sobre atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Também sobre vícios do ato, desvio de poderes, exemplos de desvio de poder, formulação dos atos administrativos deve observância ao conteúdo das súmulas vinculantes, em regra são imperativos, podem ser revogados pela administração por motivos de conveniência e oportunidade, artigo 53 e 55 da Lei 9.784 de 99. Um outro tema também cobrado com certa frequência foi poderes administrativos. 3 questões apareceram, principalmente cobrando mais de uma vez sobre as espécies de poder administrativo,
poder regulamentar, poder disciplinar, hierárquico, poder de polícia. E poder de polícia também foi cobrado mais de uma vez, perguntando sobre a indelegabilidade, os atributos da atividade fiscalizatória, isso aí foi exigido mais de uma vez, exercível por pessoas de direito privado, atos de natureza preventiva, repressiva, submetidos ao princípio da anterioridade, restrição de ingresso e permanência em determinados lugares e possibilidade de ação repressiva. Um outro tema que também foi cobrado com bastante ênfase, agentes públicos. 6 questões apareceram, então é uma grande aposta para essa prova. As regras do artigo 37 da Constituição sobre agentes públicos, contratação temporária sem concursos, requisitos constitucionais, inciso 9 do artigo 37, revisão geral anual da remuneração dos servidores, inciso 10, teto remuneratório, inciso 11, vedação da vinculação e equiparação das espécies remuneratórias, inciso 13, vedação à acumulação de cargos públicos, as exceções, inciso 16. Também sobre as regras para o servidor no exercício de mandato eletivo, artigo 38 da Constituição, provimento de cargos públicos, sobre estabilidade, vitaliciedade, no caso da estabilidade, artigo 41 da Constituição, e processo administrativo disciplinar, a súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. Um outro tema também bastante cobrado foi licitações, 6 questões sobre licitações, principalmente cobrando conhecimento dos princípios, que foi exigido mais de uma vez, tratamento dispensado à microempresa, empresa de pequeno porte, as exceções à publicidade, o artigo 3º, questões cobrando que o edital de licitação não, pode exigir do contratado medidas de compensação. Outro tema dentro de licitação, obras e serviços, as hipóteses, as inclusões vedadas no objeto da licitação, artigo 7º, projetos padronizados, artigo 11, requisitos dos projetos básico e executivo, artigo 12, alienação de bens imóveis da administração, licitação dispensada, artigo 17, e modalidades, foi exigido mais de uma vez o artigo 22, principalmente leilão, concurso, artigo 22, parágrafo 4º, pregão, artigo 1º da Lei Federal 10.520 de 2002. Outro assunto dentro de licitação ainda foi sobre a vedação do fracionamento de despesas para adoção da modalidade menos rigorosa, artigo 23, parágrafo 5º. Também ainda dispensa rol taxativo, inexigibilidade, rol exemplificativo, as hipóteses de licitação dispensável, artigo 24, e de licitação inexigível, artigo 25. Também sobre a impossibilidade de contratação direta para a defesa em causa trabalhista, em razão da ausência de natureza singular do objeto, informativo 118 do TCU. Depois, dentro do tema ainda, contratos administrativos, 2 questões apenas, cobrando informações, conhecimentos sobre a administração não se submete ao pacta sunt servanda, o direito da administração e do particular à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a particular deve observar as cláusulas exorbitantes, e também é permitida a administração alteração unilateral das cláusulas. Também foi cobrado mais de uma vez as sanções administrativas, entre elas a possibilidade de aplicação pela administração ao particular diante de irregularidades na execução do contrato, multa por atraso injustificado, descontado da garantia após o regular processo administrativo, cumulação das multas de mora e por inexecução total ou parcial do contrato, os artigos 86 e 87 da Lei 8666, competência para a sanção de declaração de inidoneidade e pedido de reconsideração, artigo 109, inciso 3º, e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. Isso aí que foi cobrado mais de uma vez. E tal sanção abrange toda a administração em qualquer unidade da federação. Sobre serviços públicos, 4 questões apenas, cobrando organização dos serviços públicos, serviço público centralizado, descentralizado, desconcentrado e desconcentração administrativa, serviços de utilidade pública, saúde, educação, previdência e assistência social, exercidos pelo Estado e particulares, serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e de telecomunicações, exploração direta mediante delegação, artigos 21, inciso 11 e 12 da Constituição, e serviços de loteria federal, loteria esportiva, monopólio da União, artigo 22, inciso 20 da Constituição, e súmula vinculante número 2 do Supremo Tribunal Federal. Também serviços notariais e de registros exercidos em caráter privado por delegação do poder público, artigo 236 da Constituição, e, por fim,
Concessão e permissão de serviços públicos, a Lei 8987 de 95, é a principal lei sobre serviços públicos, cobrando questões sobre serviço adequado, artigo 6º, muito importante isso, e política tarifária, artigo 11 e 13 da Lei 8987 de 95. Prosseguindo, responsabilidade civil cobrada razoavelmente, 4 questões, principalmente sobre a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade física dos detentos, entendimento do Supremo Tribunal Federal, teoria do risco criado, nesse caso, teoria da responsabilidade objetiva pela prestação do serviço médico hospitalar na rede pública delegada a terceiro, responsabilidade objetiva por danos causados a terceiro. Então, há várias hipóteses de responsabilidade civil do Estado. Não obrigatoriedade de denunciação da lide, entendimento do STJ, e responsabilidade subjetiva no direito de regresso. Por fim, finalizando o tema da responsabilidade civil do Estado, temos a prescrição, prazo quinquenal, no caso de ilícito extracontratual do Estado, termo inicial, momento da lesão e efeitos e princípio da actionata. Depois, seguindo ainda bens públicos, apenas uma questão sobre bens públicos, que eles não são sujeitos a uso capião, prescrição aquisitiva. Intervenção do Estado na propriedade, apenas 2 questões, principalmente tratando sobre as intervenções que acarretam a perda do domínio do bem, desapropriação, requisição administrativa pode sim incidir sobre bens consumíveis, e outra questão sobre servidão administrativa, que é um direito de real de uso sobre coisa alheia em favor de entidade pública ou delegada com a finalidade pública. Processo administrativo, apenas uma questão, tratando sobre dever da administração, de celeridade e motivação na resolução dos processos administrativos, as hipóteses de impedimento e suspeição, artigos 18 a 21 da Lei 9784 de 99, inadmissibilidade da prova ilícita, artigo 30, consulta pública para manifestação de terceiros, artigo 31. Finalizando, recurso em regra sem efeito suspensivo, artigo 61. E último tema nosso aqui, um dos mais importantes, que foi cobrado 8 questões, foi improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, o sujeito passivo, artigo 1º, sujeito ativo, artigo 2º, os princípios, artigo 4º, os atos de improbidade, foi cobrado mais de uma vez, conhecimento sobre a natureza de ilícito civil do ato, o elemento subjetivo, o dolo, as hipóteses de enriquecimento ilícito, artigo 9º, tratando também sobre a responsabilidade subjetiva dos agentes por ato de improbidade, necessidade de lei para regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, as sanções previstas na Constituição, a inexistência da prerrogativa de foro e a aplicação da lei de improbidade a fatos posteriores à sua edição. Também cobrando sobre as sanções, aplicação isolada ou acumulada, artigo 12, declaração de bens, caiu mais de uma vez o artigo 13 da lei de improbidade. Também outras questões falando sobre a desnecessidade de inquérito civil, procedimento administrativo, afastamento temporário do agente público acusado de ato de improbidade, processo judicial, várias questões sobre processo judicial de improbidade, principalmente cobrando sobre a indisponibilidade de bens, que é desnecessária, a individualização dos bens, periculo in mora presumido e a desnecessidade de comprovação da dilapidação do patrimônio pelo réu. Também ainda dentro do tema de indisponibilidade, ela não pode atingir proventos de aposentadoria, mas pode requerer sobre bem de família, entendimento do STJ. Também ainda dentro do tema improbidade, o não cabimento de litígio consorciativo ou assistência pelo cidadão na ação de improbidade e inexistência de litígio consórcio passivo necessário entre o agente público e o terceiro beneficiário. Por fim, dentro da ação, tem uma ação de improbidade, as características do artigo 17 foi cobrado mais de uma vez, e a ação principal de rito ordinário, vedada a transação, acordo também. Aplicação das sanções, artigo 21, prazo prescricional da ação de improbidade, artigo 23. Então, assim, a gente terminou todas as questões, os temas onde foi cobradas as questões de direito administrativo, nessas 4 avaliações. A legislação seca foi cobrada em 2/3 dessas questões, né? A doutrina em cerca de 45% e a jurisprudência em apenas 20% dessas questões. Finalmente, apesar de não ser exigido nenhuma dessas provas o tema controle da administração, eu recomendo o estudo diante da relevância desse tema. E eu chamo a atenção para 8 novidades legislativas que foram lançadas em 2016 e 2017, além de 3 súmulas
que podem ser objeto de questionamento futuro, entre elas a Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, o Decreto 8945 de 2016 regulamenta essa lei, o Decreto 8727 de 2016 fala sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração federal, a Lei 13.342 de 2016, que prevê que o tempo prestado pelos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias seja considerado para fim de concessão de benefícios e contagem de regimes previdenciários, e a Lei 3.370 de 2016, que prevê horário especial para o servidor público que tenha filho deficiente. Também ainda a Lei 3.448 de 2017, que ela estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parcerias nos termos da Lei 3.334 de 2016, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração, e a medida provisória 759 de 2016, convertida na Lei 3.465 de 2017, que ela tratou sobre importantes assuntos de direito administrativo, regularização fundiária rural, urbana, arrecadação de imóveis abandonados, autorização de uso sustentável, avaliação de imóveis da União para fim de cobrança, entre outros assuntos relacionados. E, por fim, a Lei Complementar 157 de 2016, que cria uma nova hipótese de improbidade. Finalizando apenas as 3 súmulas, súmula vinculante 55 do STF e as novas súmulas 591 e 592 do STJ, recentemente editadas, que também podem cair. Todas essas novidades legislativas e súmulas você vai encontrar o inteiro teor, os comentários no site do Dizer o Direito, clicando sobre o número dela na postagem que está no blog. E é isso aí, pessoal, a gente terminou essa pesquisa de direito administrativo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito eleitoral. Eu espero ter ajudado vocês, um grande abraço, até mais.